Pessoal, aquele exemplo que ficou para que nós pudéssemos analisar, né? Eu disse a vocês que iria fazer esse vídeo explicativo. Olhe bem, essa questão diz assim: devido à desintegração radioativa de uma massa M inicial de carbono 14 é reduzida a uma massa M em T anos. As duas massas estão relacionadas pela fórmula M final, né, que é igual a M inicial, vezes 2 elevado a menos T sobre 5.400. Nessas condições, em quantos anos 5 gramas da substância serão reduzidas a 1,25 gramas? Quando a gente lê uma questão desse tipo, nós sabemos logo que é função, por quê? Em primeiro lugar, nós sabemos que temos um M antes da igualdade. Esse M aqui é como se fosse o Y. E nós temos o quê? O expoente, a letra T, que no caso o T aqui é o que a gente é mais acostumado a trabalhar com X. Então, aqui é uma equação que ela não, aqui é uma função que ela é exponencial devido à letra estar no expoente, ou seja, acima de um número, de uma base 2. Então, é uma equação exponencial. Mas aí você percebe que nós temos três letras diferentes. Nós temos o M final, o M inicial e o T. Contextualizando essa situação aqui, né, nós estamos vendo que a função exponencial ela está presente em quase tudo que a gente trabalha, né? Desenvolvendo dentro da biologia, dentro da química, dentro da própria física. E aqui nós temos o que? Uma situação de uma desintegração, ou seja, de uma decomposição de um material radioativo, né? Que é uma substância de massa carbono 14, e ela foi reduzida, ou seja, ela inicialmente tinha 5 gramas, mas com o passar do tempo, né, a substância ela vai se decompondo, e ela ficou por 1,25, ou seja, no final ela ficou menor. Mas para ela chegar a esse nível de menor do que 5 gramas, quanto tempo isso vai passar? E isso aqui é calculado em cima do quê? Dessa função exponencial dada. Então, o primeiro ponto, a gente vai retirar os dados. Esses 5 gramas foi a massa inicial. A massa inicial, 5 gramas. A massa final é 1,25 gramas. E o tempo é o que ele quer. Porque se nós temos 3 letras, ele tem que dar pelo menos 2 para que nós possamos encontrar uma delas. Eu peguei aqui a função, gente, e fiz M, que é igual a MO vezes 2 elevado a menos T sobre 5.400. Ou eu posso pegar essa primeira, segunda, depois de membro, igualar a que está antes de um membro. Tanto faz uma como a outra, né? Eu fiz assim para poder facilitar a minha vida, colocar o T antes da igualdade. Mas se vocês não fizerem, também não tem problema, viu? Fica a critério de vocês. Quando eu peguei e fiz essa troca, né, que é facultativo, eu fui substituir os valores que foram dados pelo problema. MO é 5. Repeti a base, que é igual a M, que eu troquei por 1,25. Né? Pessoal, vocês estão vendo aqui que nós temos o quê? O 5 vezes 2. Jamais eu posso multiplicar 5 vezes 2, porque o 2 não está só, o 2 está elevado a uma potenciação. Se fosse 5 vezes 2, eu multiplicaria, mas 5 vezes 2 e a potenciação, então eu não posso. Essa potenciação aqui, né, ela é como aqui, eu vou colocar aqui ao lado, é como se fosse assim, ó, o que vocês estavam acostumados, 2x, vamos supor que é igual a 10, né? O que é que vocês fazem? Vocês não vão ter que deixar o x só? X é igual a 10. E qual é o contrário da multiplicação? Divisão, porque a nossa finalidade é deixar o x só. Então, aqui, a nossa finalidade é deixar esse termo aqui, ó, sozinho. Mas para ele ficar sozinho, eu tenho que tirar o 5. O que é que o 5 está fazendo com a base que tem o
expoente com a letra está multiplicando. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, eu peguei 1,25 dividido por 5. Ao lado aqui eu tenho a divisão. Quando é divisão de decimais, tem que ter esse cuidado. Esse tem vírgula, esse não tem. Então, ele é 5 inteiros. Para ele continuar 5 inteiros, a vírgula tem que ficar após a igualdade. Porque se eu colocar antes, ela vai dar decimal. E ela é inteiro, é 5 gramas. Então, todas as vezes que um tiver vírgula, o outro também tem que ter. Então, colocar vírgula após o número para que ele continue sendo o mesmo. E nós vamos igualar as casas decimais. Aqui tem 2 depois da vírgula. E nós acrescentamos 2 algarismos zeros devidos aqui ser 2. Quando nós fazemos o primeiro passo, que é deixar todos os dois com vírgula. Segundo passo, quantidade de algarismo depois da vírgula iguais, a gente elimina a vírgula, né? Eliminando a vírgula, ficou 125 dividido por 500. Esse zero aqui eu vou explicar. Como 125 dividido por 500 não dá, eu coloquei a vírgula, né? E acrescentei o quê? Um algarismo zero. Por isso que ficou zero aqui, né? Como eu iniciei com vírgula, a parte inteira não existe, porque era 125 dividido por 500, não vai dar nenhum inteiro. Por isso aqui é zero. Quando eu aumentei a zero devido à vírgula, ficou 1.250 dividido por 500. Aí eu vou multiplicar 500 por um número que chegue mais próximo de 1.250. Foi 2, porque 2 vezes 500 dá 1.000. Se fosse 3 vezes 500 daria 1.500, passaria. Então, 1.250 vezes 1.000 sobrou 250. Como 250 não dá para dividir, eu fiz o quê? Eu posso pegar um zero de graça, porque eu já paguei a vírgula. Aí ficou 2.500 dividido por 25, deu quanto? 5 vezes 500, 2.500. Para 2.500 sobra nada, né? Então, aqui eu coloquei ao lado 0,25. Mas, para resolver uma equação, tem uma igualdade exponencial, a base 2 aqui também tem que ter base 2. Mas o aluno olhando para aqui vai dizer como é que eu vou pegar 25 centésimos e vou transformar em base 2. Aparentemente fica quase impossível, porque 25 para ficar na base 2, mas olhe bem o que foi que eu fiz aqui. Todo número decimal, se eu quiser, eu posso transformar ele numa fração decimal, né? Então, o que foi que eu fiz? Tirei a vírgula, ficou 25. E quantos algarismos depois da vírgula? 2, ficou 100. Gente, é o seguinte, quando o número tem vírgula, certo? Você transforma em uma fração decimal. A fração decimal aqui embaixo tem que ser 10, 100, 1000, 10.000. E por que ficou 100? Porque ficaram 2 depois da vírgula. Eu vou dar um exemplo aqui ao lado, olha. Se eu tivesse assim 4,678, 678, 4 inteiros, 678 milésimos. E fosse para transformar em um número decimal, como é que eu fazia? Tiraria a vírgula, né? Ficaria 4.768, né? E analisaria quantos algarismos depois da vírgula 3. Aí eu colocaria 1, 2, 3 zeros, ok? É só um exemplo para que vocês tenham mais um direcionamento do que foi feito aqui, ó. 25 sobre 100. E aqui eu fui simplificando. Ó. Todo número terminado de 0 ou 5 é divisível por 5. 25 por 5 é 5, 100 por 5 é 20. Ainda dá por 5, 5 por 5 dá 1, 20 por 5 dá 4. E agora eu fiz o quê? Troquei o 25 centésimos por 1/4, porque R$1 para dividir para 4 pessoas dá 25 centavos, né? Então, esse é igual a esse, porém está escrito em forma de fração. Com isso aqui fica mais a cara de 2, porque você pode perceber que 4 já tem 2 elevado a 2, né? 2 vezes 2 já é 4. Então, como eu tenho que deixar as bases 2, aqui está 2, 1/4 tem que ficar 2, né? Mas como é que eu vou botar 1/4 para ser igual a 2? Olha aqui o que foi que eu fiz, preste atenção. Deixar uma base 2, deixar a base 2, né? Tenho que deixar. Se uma base é fração e a outra é inteira, a base que não tem x deve ficar inteira, né? Porque era 1/4 ficar inteiro, então ela vai ter que ficar 2.
Devido a isso, o expoente fica negativo. Então, a gente nunca pode esquecer, se ela era uma base inteira e a outra é fracionária, para ela ficar todas inteiras, o expoente vai ter uma alteração, vai ser elevado a -2. Por quê, professora? Porque 2 elevado a 2 é 4, não é 1/4. Mas para ser o inverso, teria que ser -2. Por isso que aqui ficou -2. E aí, quando a gente faz isso, vocês fazem o quê? Aí analise aqui, ó. Bases iguais, corta as bases e opera os expoentes. Olha o que foi que eu fiz. Cortei as bases e ficou menos t sobre 5.400, que é igual a -2. Se aqui é fração e aqui também não, aqui eu transformo em fração, que o denominador é 1. E aqui eu tenho aqui explicando, dizendo que, ó, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Pronto. Aí eu fiz o quê? Multipliquei. Menos t vezes 1, menos t. 5.400 vezes -2 dá menos 10.800. Vocês lembram quando a letra é negativa, multiplica por -1, ó. Multiplicar por -1 ou mudar tudo de sinal, né? Devido à letra negativa, né? Aí eu fiz o quê? Mudei. Se é menos passou a ser mais, menos passou a ser mais. Pessoal, analisaram que 5 gramas para Esperader comprou para ficar 1 inteiro e 25 centésimos de grama, vai levar quanto tempo para isso? 10.800 anos, muitos anos, né? Para ele chegar em tão pouco, tamanho menor, ok?